Oi pessoal, eu sou o Pedro Oliveira, sou tesoureiro aqui do Paraná Banco. Vim compartilhar com vocês um pouco da decisão de política monetária do Copom, o Comitê de Política Monetária aqui do Brasil. Ontem o Copom divulgou a decisão de política monetária, aumentando a taxa de juros em 0,5 ponto percentual. Nós tínhamos uma Selic até ontem de 13,25 e o Copom aumentou a Selic para 13,75. Só que o mercado se questionava muito até quando o Banco Central iria aumentar juros para tentar segurar a inflação aqui no Brasil, né? Então havia uma preocupação que essa taxa de juros ela pudesse avançar de 13,75 e ir no patamar de 14, 14,25, como tivemos em 2015 no governo Dilma. Mas ontem a decisão do comitê foi o mais suave possível. Praticamente o comitê deixou claro que não pretende aumentar mais a taxa de juros, só se houver uma piora significativa do horizonte relevante de inflação que ele observa. Qual seria esse horizonte relevante? Ele observa sempre 18 meses à frente. Isso significa que até o primeiro trimestre de 2024 é onde o Banco Central está focado para combater a inflação. A inflação para esse ano ela diminuiu um pouco a projeção, mas ela diminuiu muito por causa de medidas tributárias que o governo fez para reduzir impostos, principalmente sobre combustíveis. Algumas dessas medidas elas acabam no final do ano, né? Isso significa que no começo do ano que vem pode ter um efeito reverso dessas medidas, fazendo com que o primeiro trimestre do ano que vem tenha uma inflação um pouco elevada. Mas, como o Banco Central está olhando um pouco mais à frente, né, a meta dele é após o primeiro trimestre do ano que vem até o primeiro trimestre de 2024, nesse período específico a inflação projetada está bem controlada, em torno de 3,5%. Isso dá muita tranquilidade para o Banco Central encerrar o ciclo de alta em 13,75, né? Mesmo assim, o Banco Central ele deixou a porta aberta para mais uma alta em setembro, de menor magnitude. O que isso significa? Significa que, se piorar muito o cenário inflacionário para esse período específico que o Banco Central observa, a taxa de juros pode subir mais 0,25 pontos percentuais e até 14%. Mas a probabilidade disso acontecer é muito baixa, tá? Então, praticamente é um consenso no mercado que a taxa de juros vai se encerrar em 13,75. E a outra pergunta é até quando ela vai se manter nesse nível alto de quase 14%, né? A grande expectativa é que em meados do ano que vem o Banco Central já possa começar a reduzir a taxa de juros e ela pode, já no final de 2023, estar em um patamar entre 10% e 11%. Apesar dessa redução da taxa de juros, ainda o mercado de renda fixa ele é uma ótima opção para os investidores mais conservadores, né? Um ganho de 13,75% até 10, 11% no final do ano que vem, isso ainda traz uma rentabilidade muito alta comparado com outras opções de investimento que tem um risco tão baixo quanto tem o renda fixa, dependendo aí da instituição financeira que você vai investir. Por isso a gente sempre orienta olhar a categoria de risco do banco, né, aonde você está investindo. O Paraná Banco, por exemplo, ele tem um rating muito bom, que é AA+, ou seja, um risco muito baixo, e ele entrega para você uma rentabilidade um pouco superior que a taxa Selic. Então, nós aqui do Paraná Banco oferecemos um risco baixo e um retorno muito relevante para os seus investimentos. Ao contrário da renda variável, que também é uma opção interessante de investimento, mas ela traz um risco maior. Ela pode te trazer um ganho superior à taxa de juros ou inferior. Vai depender muito do desempenho das empresas nos anos seguintes, principalmente nos próximos meses, né, onde a taxa de juros ainda está elevada, as despesas dessas empresas elas vão ser um pouco mais elevadas, porque a taxa de juros está mais alta, então tem um certo risco embutido quando você investe sempre na renda variável.
Então, eu gostaria de agradecer vocês por esse momento, por esse espaço, agradecer a todos que estão nos assistindo. Nós, do Paraná Banco, estamos disponíveis sempre para atender vocês. Vocês podem entrar em contato conosco através de nossas diversas plataformas de atendimento, né? E estaremos com muito prazer ajudando vocês nos seus investimentos. Obrigado.